Tá começando mais um QuetaCast. Para você que sabe que medicina não é só aquilo que está no livro. Pega um cafezinho sem açúcar aí no seu plantão e bora para mais um tema que pode fazer a diferença no seu próximo atendimento. Thaís, virou febre, né? Você já percebeu que quase todo paciente está usando? Seja um paciente comum do dia a dia, nossos amigos, seja um paciente que vai ser submetido à cirurgia. E você, quando você está no consultório, a gente sabe que você, do grupo aqui, faz bastante consulta para anestésica. Você costuma perguntar para esses pacientes, com frequência, se eles estão usando essa canetinha mágica? Então, Mari, a questão não é nem mais canetinha, hoje em dia é frasquinho. A gente fala canetinha porque vinha a maioria dos medicamentos embalados na canetinha. Hoje em dia, a gente sabe que tem preparações que vêm em vidrinhos, em seringuinhas, né? Então, na nossa prática diária, essa pergunta já faz parte daquele questionário inicial do paciente, que ele faz o preenchimento dessas perguntas antes mesmo de entrar na nossa sala. Por quê? Porque muitas vezes ele acha que é um medicamento que foi o vizinho, que foi o parente que receitou, que ele está tomando uma dose assim, que ele não sabe quanto que é, então ele prefere nem contar, ou a esposa está até usando o fármaco sem o marido saber, né? Já me aconteceu isso também. E então essa pergunta tem que fazer parte do nosso questionário de avaliação pré-anestésica, porque muitos não sabem dos problemas todos que estão envolvidos no uso do medicamento para nós, na anestesia, no nosso dia a dia, com a segurança do paciente. A sensação que eu tenho é que o uso está tão banalizado que eles acham até que essas canetinhas, que esses frasquinhos são como uma dipirona, que não tem problema nenhum de você usar, não tem correlação nenhuma com o procedimento cirúrgico, que não vai acarretar nenhum problema para a vida dele, né? A gente vê uma banalização muito grande dessas medicações. E a gente sabe que essas medicações são agonistas de GLP-1, agonistas GIP, né? E essas medicações, ela tem ação direta no trato gastrointestinal, levando à sensação de saciedade precoce, retardo do esvaziamento gástrico e também maior chance de vômito, né? Então, esse é o maior problema para a gente da anestesia. Então, e os pacientes que estão fazendo uso, alguns sabem que existe esse risco e já vem dizendo que já suspendeu, mas não sabe exatamente por quanto tempo tem que suspender ou não. Outros não sabem e outros já ouviram algum podcast, alguma coisa em relação ao que está sendo dito por médicos de diferentes especialidades, né? Mas isso é uma coisa que antes eu estava levando X tempo para uma avaliação pré-anestésica, hoje em dia eu tenho levado o dobro do tempo, porque aí eu tenho que explicar meu ponto de vista, explicar tudo que envolve, né, o estudo das medicações, a medicação original, essas outras formulações que vêm sendo utilizadas, né? Então eu tenho que colocar meu ponto de vista para conseguir fazer com que o paciente tenha esse entendimento, que eu não estou ali julgando a medicação se é boa ou não. Inclusive, muita pesquisa em relação ao uso para síndrome da apneia obstrutiva do sono, problemas de alcoolismo, tabagismo. Então, tudo isso é amplo uso do medicamento que está sendo ainda pesquisado, né? Então, eu abro meu coração, falo aquilo que eu acho e deixo o paciente também fazer parte dessa decisão na hora que ele tá em conversa comigo. Eu acho que a mensagem que tem que ficar para os pacientes é eles entenderem que essas medicações, para a gente, a questão da estase gástrica, né, associada a um jejum que às vezes não é adequado, né? Então, na verdade, até o jejum hoje é uma dúvida que existe entre nós mesmos, profissionais da saúde, porque em 2024 nós tínhamos uma rotina, 2025 nós tivemos outra rotina que foi trazida pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, endossada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, só que na prática a gente tem situações que não nos deixam tão à vontade, né, como é dito nesses protocolos de atendimento, né. Teve um caso, acho que foi você que acompanhou, né, de um anestesista, de um colega nosso que estava fazendo o procedimento e o paciente vomitou durante a própria extubação. Então, o problema todo do esvaziamento gástrico e anestesia
é a segurança desse conteúdo todo refluir e ir para o pulmão. Como é que faz com um paciente, um jovem que está numa balada, numa churrascaria e sofreu um acidente de carro? Ele tem que ir imediatamente para um pronto atendimento e precisa de cirurgia. O que a gente costuma fazer nesses pacientes, né? Que são estômago cheio, saiu de uma balada. A gente não tem referência de nada, né? Então, é um paciente de estômago cheio. Então, nesses casos de paciente com estômago cheio, o que a gente costuma fazer? Ou intubar o paciente acordado, que é uma técnica de intubação que vocês devem estar até aprendendo no Intubaqueta, né? Qual que é a maneira certa de intubar um paciente com estômago cheio. Ou fazer uma intubação em sequência rápida, né? Correto. E assim, muitos pacientes, quando chegam pra gente no centro cirúrgico, a gente pergunta, faz parte do nosso dia a dia a questão do jejum, né? Mas às vezes o paciente já tá lá deitado, com acesso pego, o cirurgião pressionando, e não só a gente tem que ter cuidado na intubação, como na extubação também. Esse paciente tem que estar sendo estubado totalmente desperto, não pode estar sendo estubado em plano. Que foi aquele caso que a gente ficou sabendo, né, do nosso colega que foi estubar e na estubação o paciente vomitou, né? Então, a real necessidade da gente se preocupar não só com a intubação, né, que a gente ou faz acordado ou faz sequência rápida em pacientes que estejam fazendo uso, a gente vai comentar daqui a pouco sobre essa questão do jejum, mais um pouquinho, né? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados de intubação e na extubação. E qual que é a consequência disso? Que a gente fala, às vezes o paciente olha, eles não entendem, a gente vê aquele rostinho de dúvida no consultório, a gente fala assim, tem risco de broncoaspirar, né? Aí o paciente olha assim pra gente e fica sem entender o que significa aquela broncoaspiração. Assim, pessoal, broncoaspiração, o que é? É esse resíduo alimentar que está no estômago, ele sobe pelo esôfago, cai no pulmão, entra na via aérea, causando uma pneumonite química muito grave, né? Então, isso pode levar ao óbito. Então, as pessoas têm que ter consciência disso. Eu não gosto de falar essa frase para os pacientes, que pode levar ao óbito, porque é um tanto quanto chocante. Mas é real. E a gente, como anestesista, eu fico muito feliz de estar podendo fazer esse podcast sobre esse tema, porque é preciso esclarecer a população sobre essa questão. Vou contar aqui um caso rapidinho meu, que eu atendi um paciente com uma outra questão, né? Mas eu quero falar sobre a questão da broncoaspiração. Esse paciente era um paciente que ia ser submetido a um exame de ressonância, um paciente com histórico de pancreatite leve, já tratada, curado, o paciente chegou caminhando dentro da sala de ressonância, conversando, era um paciente obeso, que tinha alguns fatores que eu olhei assim, eu sabia que eu tinha teria dificuldade para intubar. Mas como era uma ressonância de abdômen superior, o que eu fiz? O que eu optei por fazer? Visto que o paciente não tinha mais história de vômito, era um paciente que já tinha um quadro tratado de pancreatite leve, falei assim, bom, já que esse paciente teve essa doença, o que eu vou fazer? Eu vou induzir ele, porque eu preciso da anestesia geral, eu preciso que esse paciente tenha apneia, eu preciso que ele durma, então por isso anestesia geral, só que eu não vou ventilar. Pré-oxigenei adequadamente esse paciente e durante a própria indução farmacológica, esse paciente regurgitou. E como ele tinha estigmas de via aérea difícil, a gente estava num lugar bem ruim de intubar, não tinha um laringoscópio adequado, eu precisei posicionar esse paciente. E nesse meio termo, para a gente garantir a saturação, visto que ele começou a desaturar, eu optei por fazer a ventilação por pressão positiva. E é o correto, eu estou tranquila de falar sobre isso, porque a partir do momento que o paciente desatura, a gente tem que resgatar essa ventilação. Logo depois eu consegui intubar esse paciente, levei esse paciente a pronto-socorro, ele conseguiu vaga no CTI, só que eu fiquei sabendo que depois de 3 dias esse paciente foi a óbito. Então um paciente que chegou assim para mim conversando, chegou andando, e por conta da história da estase gástrica, ele infelizmente teve esse desfecho, né? Então daí a importância da questão do jejum, dessa questão que a gente tanto fala de resíduo gástrico. E hoje com a banalização das canetinhas, a gente vê muita questão do uso estético e não só do uso para a gente tratar o diabetes, né? Sim, e a primeira orientação que a gente recebeu era a suspensão dos medicamentos por 21 dias antes de um procedimento eletivo, né? Aí o que aconteceu? A Sociedade de Endocrinologia publicou um documento do manejo do paciente diabético com hiperglicemia no perioperatório e fez essa recomendação do jejum, da suspensão dos medicamentos originais, né? Por 7 dias antes, 24 horas de jejum no pré-operatório e ultrassom gástrico para checar o conteúdo, se estava ou não no esvaziamento. Mas aí o que a gente observou, a gente que está no dia a dia ali,
Eu morro de medo desse preparo de colonoscopia que o paciente fica tomando manitol, 1 litro de manitol com água, morro de medo. E o que a gente observa nas endoscopias? Que na hora que entra com o aparelho, e a gente tem ainda, quando está com o estômago cheio de água, na hora que entra com o endoscopista aspira esse conteúdo líquido, né? Mas a gente eu observei vários pacientes que estavam assim com aquele bolo de arroz, com a comida mesmo parada ali, e é impossível fazer essa aspiração com o aparelho da endoscopia, né, porque senão acaba estragando o aparelho, nem passa a comida por dentro do orifício, né, Então assim, a gente está vivendo momentos difíceis, né, e o problema é que muitos pacientes não estão tendo acompanhamento médico. O vizinho do vizinho que compra, não sabe a forma da administração, o que está administrando, como está administrando, então ele chega para a gente lá e fala, ó, doutora, é só um pouquinho, é só um tiquinho, é meio ml, doutora. Aí eu pergunto, é meio ml? Mas qual que é a seringa de insulina que você usa? É a de 50 unidades ou a de 100 unidades? Ah, doutora, a senhora está querendo muito, é só um pouquinho que eu puxo, né? Então, assim, esse que é o grande perigo, a gente não sabe o que está acontecendo, né, realmente. E o risco é grande de aspiração e a gente tem que estar bem atento a isso. Pois é, eu fui atender dia desse um paciente que não tinha passado por consultório pré-anestésico, apesar do risco cardiológico, e eu conversando com ele, a gente sempre tem que estar atento. Por quê? Esse paciente veio me dizer assim que ele pegou a canetinha da esposa, que estava usando, canetinha emagrecedora, e falou assim, não, doutora, foi 1 dose, 2 doses. Eu falei assim, mas quando que foi? Ah, foi início de dezembro, ou foi um pouco depois do Natal, não sei se foi agora início do ano, em janeiro. E aí, diante da situação, o que a gente faz, né? Não tem como fugir, a gente tem que expor esse paciente ao risco, né? Ou se for uma cirurgia de urgência, a gente tem que fazer uma indução de sequência rápida, ou se for um procedimento eletivo, na verdade, a gente tem uma indicação formal de suspender esse procedimento. Né? E é importante que o próprio cirurgião, a equipe cirúrgica, esteja ciente dessa situação, visto que hoje se debate até a questão de quem assume a responsabilidade. Né? Inclusive, uma opção seria fazer um bloqueio regional, uma raquianestesia, deixar o paciente acordado. Mas assim, sempre é risco. A anestesia local também é risco. A gente pode ter uma intoxicação por anestésico local, a gente pode ter uma falha de bloqueio. Né? Então tudo isso tem que ser conversado antes e estão até falando em talvez a gente escrever um termo de consentimento para o paciente estar assinando, ciente de que foi informado, que tudo isso está muito bem esclarecido, né? E a própria equipe cirúrgica também, né? Sim. Muitas vezes o paciente tem a consulta com o cirurgião, tratam de detalhes de intraoperatório, pós-operatório e o paciente esquece de contar que está fazendo uso dessas medicações porque acha que, como não foi o médico que prescreveu, aquilo não interessa, vai ver uma precisa, dipirona, né? Achando que é igual a dipirona. Então esse que está sendo o problema, mas que é uma medicação fantástica, eu acho que veio aí para, nossa, muita gente, a obesidade é um problema sério, né? Problema a obesidade é uma mundial, doença né? crônica, as doenças cardíacas, tanta coisa envolvida com a obesidade, então eu acho que a gente tem que ter agora, eu acho que vai ser uma virada de página aí no tratamento. Eu acho que já foi, é uma coisa que veio aí para ficar e estão tendo novos estudos, inclusive, para tabagismo que a gente vê, né? Então, tabagismo, apneia do sono, né? Então, outras questões associadas eu ouvi falar até em relação à depressão, porque normalmente o obeso fica deprimido ou o deprimido fica obeso, ou seja, olha aí quanta coisa aí está sendo falada em relação a isso, né? O país do nosso lado, né? Que tá tendo muita venda ilegal, né, de medicações emagrecedoras que não são registradas pela Anvisa, né, e infelizmente isso aqui no nosso estado está sendo um risco maior ainda, porque a gente não sabe como essa droga funciona ao certo, a gente não sabe se esse paciente está usando adequadamente a dose, a gente não sabe se o fato esse medicamento funciona, né? como funciona, se está correto aquilo que é descrito. Então são medicamentos não aprovados pela Anvisa que a gente está tendo de lidar aqui no nosso estado, né? Não, eu já tentei por diversas vezes pedir para algum dos pacientes me trazer a bula, né?
E estava achando que eles estavam adquirindo o medicamento nas farmácias e nem é isso, já estão tá até nas lojas, nos camelôs, nas ruas estão, até em loja de pneu estão oferecendo a medicação. Né? Vende em tudo quanto é lugar. E sabe lá que jeito que vão trazer. Como é armazenada, isso, né? Tem risco então, de infecção também, né? Então... Finalizamos esse episódio, nós aguardamos vocês no próximo QuietaCast. Até a próxima!